Atos capítulo 7, versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós já louvamos, trouxemos os dízimos, as ofertas. Eis aqui a tua palavra, Senhor. A tua palavra é o centro deste culto, Pai. A tua palavra é viva e eficaz. Fala aos nossos corações nessa noite, que a tua palavra possa trazer transformação, que a tua palavra possa trazer cura, que a tua palavra possa trazer conversão para a glória do teu nome, que somente o teu nome, somente o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado aqui nessa noite. Fique à vontade, Espírito de Deus, trabalha no nosso meio, que a tua palavra venha nos impactar. Ó Deus, pessoas, Pai amado, que bebiam, ó Deus, estavam viciados, Pai amado, em álcool, possam sair daqui libertos. Pessoas que fumavam, possam sair daqui sarados. Pessoas que se prostituíam, possam daqui sair sãos, Pai. Pessoas, Deus, que estavam no pecado, possam sair aqui transformados pela palavra que há no nome de Jesus. Louvamos a Ti e Te agradecemos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu propus um tema nessa noite, e o tema é: fite os seus olhos em Jesus. Você pode repetir comigo? Fite os seus olhos no presbítero Oscar, no pastor Edmir, no ministério de louvor. Aonde? Jesus. Amém? Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, depois da ascensão de Cristo, os apóstolos tinham ali um compromisso de honrar aquilo que o Senhor propôs em seus corações. Jesus disse para que eles pudessem espalhar as boas novas, o Evangelho, sobre toda a terra, em Jerusalém, na Judéia e nos confins da terra. E a palavra do Senhor vem dizer que a igreja do Senhor, ela crescia dia após dia. Quando lemos lá em Atos capítulo de número 2, que a igreja crescia na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nisso o próprio Deus dava o crescimento necessário que a igreja precisava. E ali havia, irmãos, comunhão. E ali havia, irmãos, desprendimento. Eles viviam um tempo novo em suas vidas. E como a igreja ia crescendo, também as necessidades começaram a crescer. Nós podemos ver hoje, na Igreja Batista Nel de Selá, nós estamos precisando de pessoas em todos os ministérios, meus irmãos. Obrigado, querido. Deus abençoe, viu? Precisamos de pessoas no diaconato. Precisamos de pessoas na mídia, no Shekinah, no Dibas, no departamento de homens, mulheres, casais. Há uma necessidade porque a igreja está crescendo. E tudo que começa a crescer, começa também a aumentar a demanda. Você pode ver em uma empresa, a empresa começa a crescer,
o serviço começa a entrar, os clientes começam, há uma demanda nova. Opa, nós temos que organizar mais, precisamos de mais funcionários. Ali o que é um crescimento. Então, essa igreja também, ela crescia. Ao ponto das pessoas ir proclamando as boas novas, havia o que? Conversão, e conversão genuína. Muitos nesse período vendiam todos os seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos. Eles levavam ali perante os apóstolos, ninguém pedia a eles, não, irmãos. Isso era tocado por quem? Por Espírito Santo. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo e ouvindo a voz do Senhor, nós vamos obedecer. Naquele momento, muitos vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos, para que pudesse ali o evangelho se espalhasse. Havia condições dos apóstolos poderem dar prosseguimento no evangelho do Senhor Jesus Cristo, na obra do Senhor. E ali, como nós vamos ver no capítulo de número 6, há ali uma necessidade. Havia ali uma necessidade muito grande, porque as mulheres helenistas de raízes gregas, que eram convertidos ao evangelho, as viúvas estavam sendo menos cuidadas do que as de Jerusalém. Havia ali uma desproporção, sabe? Não havia ali um equilíbrio. Então se chegou aos apóstolos essa necessidade: olha, nós estamos precisando de mais gente, porque todos não estão sendo cuidados da maneira que deve. Então, eles foram inspirados pelo Senhor, fizeram uma reunião entre os 12 e diziam: olha, escolhe dentro do povo 7 homens, cheios do Espírito Santo, tementes a Deus e de bom caráter, para que pudesse servir a esta comunidade. Então, o próprio povo helenista, de raiz grega, nascidos e falavam grego, eles escolheram dentre eles homens cheios do Espírito Santo, do poder de Deus e tementes ao Senhor. E apresentava ali os apóstolos: olha, esses homens aí são exemplos. Esses homens aí são cheios do Espírito Santo. Eles vão servir na obra do Senhor. Então os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e ali os separavam para esta obra. E aí que surgiram os diáconos. Os diáconos, eles tinham alguns papéis, alguns desígnios do qual foi dado a eles. E o primeiro deles é cuidar das viúvas. Cuidar daquelas que tinham uma necessidade. Hoje, há essa importância, continua sendo dever da igreja, dos diáconos, para com esta obra. Mas nós vamos ver hoje as viúvas de hoje, compara-se com as viúvas do passado, porque todo mundo sabe que as mulheres, outra hora, não tinham muito oportunidades de emprego, e muitas viúvas viviam ali das doações das pessoas. Talvez não é como hoje, que tem uma aposentadoria, tem um LOAS, um benefício do governo, não. Ali realmente elas estavam necessitadas, e quando eram viúvas que não tinham filhos, piorou. Havia esse cuidado. Hoje também é cuidado da igreja, de poder cuidar das viúvas. Então, se levanta ali 7 homens, que começaram a servir. Crescia a palavra de Deus em todo canto. Pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam se entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Então, dentro desses 7 homens, há um homem que se destacou, um homem chamado Estevão. Estevão também era helenista, de cultura grega. A palavra de Deus diz que aquele homem foi usado poderosamente na palavra do Senhor. Eu peguei algumas características que Estevão tinha. Primeiro, cheio da graça, era um homem cheio de fé. Irmãos queridos, é necessário que nós tenhamos fé, porque a fé pelo quê? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então,
Estevão era um homem que ouvia a palavra, que ouvia Deus, que tinha fé em seu coração. Um homem cheio de graça, um homem cheio de fé. Segundo, poder. O poder não vinha de Estevão, mas vinha de quem? De Jesus. De Jesus. Era um homem usado por Deus. Eu pergunto nessa noite, quem quer ser usado por Deus aí, amém? Quem quer ser usado por Senhor, amém? Queridos, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se Ele usou Estevão lá atrás, Ele também pode usar a minha vida e a sua vida, as nossas vidas. Aquele homem era cheio de poder. Terceiro, fazia prodígios. O que é isso, irmãos? Fazia milagres. Deus usava a vida de Estevão para operar milagres e maravilhas. Meus irmãos, você imagina eu e você orando para as pessoas sendo curadas? Sabe? A gente profetizar e Deus abençoar. Imagina só, irmãos. Eu falo de mim, que era um homem perdido, sem Deus. Imagina eu, irmãos, andava todo de preto, com sobretudo e o coturno. Dá para imaginar? Roqueiro, irmãos. Cabelão grandão, sabe? E ia para tudo quanto é lado, irmãos. Achava que estava balando. Eu andava no shopping desse jeito. Imagina eu, irmãos, de coturno, todo de preto e com sobretudo. Olha só. Minha tia ia lá para minha casa, irmãos, ela dormia no meu quarto, tinha pôster de tudo quanto é banda, Nirvana, um monte de banda. Abri meu guarda-roupa, era só roupa preta, só roupa de banda, irmãos, só isso. Na minha classe, eu era considerado assim, nossa, se for para converter, eu acho que esse aí vai entrar por último. E aí Deus me pega, e me transforma, e me muda. Irmãos, não muda somente as minhas vestes, mas muda o meu coração. Sabe, se Jesus me mudou, eu posso ter certeza que Ele pode também te mudar. Ele pode transformar, porque é o mesmo Deus. Eu não sou melhor que você, muito pelo contrário, eu sou pior do que você. Mas aquele homem fazia prodígios e maravilhas, um instrumento de Deus. Quarto, grandes sinais entre o povo. Grandes sinais. E quinta característica, seu ministério não se limitava à distribuição de alimentos, ele também era poderoso instrumento de Deus para operar milagres e pregar o Evangelho. Estevão foi além do que ele foi chamado. E eu te convido nessa oportunidade de ir além daquilo que você foi chamado para fazer. Vai além. O trabalho dele, irmãos, era cuidar das viúvas, mas aquele homem começou a pregar, começou a ser usado por Deus em outras áreas, ser um instrumento de Deus. E Deus nos chama hoje, 2024, para sermos homens e mulheres cheios da presença dEle, para que nós possamos testemunhar o que Ele tem feito nas nossas vidas. Você pode testemunhar do Senhor, amém? Você pode dizer o que Deus tem feito na sua vida, amém? Glória a Deus. Estevão, um homem cheio de graça, poder, fazia prodígios, grandes sinais, não se limitava somente a distribuir alimentos. Esse era um Estevão. E aí, quando nós vemos no capítulo de número 6, a partir do verso 9, nós vamos ver que se levantaram oposição. A oposição se levantou contra Estevão. Igreja, nós temos que andar preparados com essa tal de oposição. Pessoas que querem o contrário daquilo que nós pensamos. Opositores, talvez, irmãos, não entendam, mas eles estão sendo usados por quem? Pelo inimigo. E uma das obras dos opositores é desanimar, fazer você desistir, fazer você parar. Mas eu creio que nessa noite Deus está dizendo para você: não pare, não desista, permaneça, persevere. Se levantar o opositor, irmãos, nós vamos aprender que nessa noite, como Estevão, se prepare para aprender. E quem levantou contra eles era um povo que eram chamados de libertos. Eles eram prisioneiros de Roma, que foram libertos e puderam ali estar em Jerusalém.
Eles eram judeus convertidos e ali abriram uma sinagoga. E aí nós vamos ver que eles tentavam discutir com Estevão. Mas tem um detalhe, irmãos. Essa discussão era de um homem cheio de Deus e outros homens cheios do eu. Essa é a diferença. Um estava cheio do Espírito Santo e outros estavam cheios do eu. E aí nós vamos ver o que causou isso. No versículo 10 vem dizer: não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Estevão não falava dele mesmo, mas quando ele abria a boca, o Espírito Santo de Deus usava a sua vida. E isso, irmãos, nos traz a oportunidade de nós, eu e você, abrirmos a nossa boca e falarmos sobre o Senhor. Porque quando nós assustarmos, não vai ser nós, vai ser o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu me lembro de uma vez que eu estava num aniversário de um primo meu, que passava o mesmo problema que eu e Denise. Não podíamos ter uns filhos. E aí, eles estavam tirando foto, e a gente começou a tirar foto. E aí o Espírito do Senhor me tocou para falar algo para eles: olha, é a última vez que vocês estão tirando foto, somente vocês. Quando eu assustei, eu já tinha falado. Eu falei, meu Deus. E aí eu percebi que não foi eu que falei, mas quem foi? O Espírito Santo. Irmãos, passou um mês, ela descobriu que estava grávida. Grávida. Não é porque fui eu que falei, não, irmãos, é o Espírito Santo. Às vezes é necessário nós abrirmos a nossa boca, às vezes é necessário ter coragem, ousadia na presença de Deus. Não permita que a timidez tome conta da sua vida. Não permita. Não, eu sou tímido. Não, irmãos, quebra isso da sua vida em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus Cristo. Você vai abrir sua boca, quando você abrir sua boca, você vai ver Deus te usando, Deus falando através de você. E aí nós vamos ver que esse povo não resistiu o Espírito Santo de Deus. E o que eles fizeram? Pagaram falsas testemunhas contra a vida de Estevão. Assim como foi com o meu e o seu Jesus. Pagaram pessoas para dizer mal, falsos testemunhos. E se você for olhar a palavra de Deus, nós não podemos dar o quê? Falso testemunho. O que é um falso testemunho? Mentira. Mentira, irmãos, ó. O pai da mentira é quem? O diabo, irmãos. Eles se diziam ser de Deus, se diziam conhecedores da palavra, mas estavam quebrando o próprio mandamento. Próprio mandamento. E aí pagaram para que pudesse falar mal deles. Levou ele para o sinédrio. Irmãos, no versículo de número 15, tem algo maravilhoso que eu quero compartilhar com vocês. Capítulo 6, versículo 15. Põe aí para mim, por gentileza. Esse menino é bênção. Todos que estavam no sinédrio, olha, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em quem? Em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Levaram ele para ser julgado, pagaram falsas testemunhas contra a vida dele. Quando chegou perto dele, irmão, imagina só no sinédrio, que compunha mais ou menos ali de 70 pessoas, olhando para Estevão, começaram a vir ali uma luz, como se fosse um anjo. E eu fico me perguntando, depois de ver isso ainda, eles continuaram com as suas convicções, achando que Estevão estava blasfemando, achando que Estevão estava se levantando contra a igreja. Eles viram simplesmente o rosto dele brilhar. O rosto de Estevão brilhava. Irmãos, imaginam também Moisés, quando Moisés ele desce do monte, com as tábuas das leis, o seu rosto refletia a glória de Deus. Você sabe por que Estevão refletia como se fosse um anjo, irmãos? Porque ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas aqueles homens não aceitavam aquilo que ele dizia. Aqueles homens iam contrário.
E nós vamos ver no capítulo de número 7, a defesa de Estevão. Se você for ler praticamente todo o capítulo 7, ele vem falar, irmãos, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de tudo aquilo que Deus, ele pegou o homem, transformou, não importava o lugar, Deus chamava o homem em qualquer lugar que esteja, basta o coração esteja aberto e os ouvidos atentos. Aqueles homens ouviram todo esse argumento, toda essa defesa de Estevão, porque Estevão não falava de si mesmo, mas ele falava através da palavra. Uma coisa é você falar de si mesmo, uma coisa é você falar através da palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, é mais penetrante do que espada de dois, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Estevão não falava dele, mas falava da palavra. E é aí que eu quero entrar com os irmãos, depois dessa introdução. Nós vamos ver, eu peguei aqui 5 pontos, que eu quero tratar com os irmãos aqui nessa noite. Quando nós fitamos os olhos do Senhor. Queridos, eu te convido nessa oportunidade, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas hoje eu te convido a olhar para Jesus. Eu te convido os seus olhos fitarem em Jesus Cristo. Olha o que diz o texto, 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração. Um coração enfurecido, uma pessoa com raiva, uma pessoa nervosa, uma pessoa descontrolada, ela faz coisas terríveis, que talvez vai ter consequências irreparáveis. Aqueles homens se enfureceram, ao ponto de rilhava os dentes, travar os dentes, de raiva. Minha esposa ela é protética, e algum tempo eu acordava de manhã com dor de cabeça. Falei, meu Deus do céu, será que minha pressão está alta? Será que está acontecendo comigo? E aí eu fui percebendo, ela falou assim, você não está travando os dentes não? Falei, será que é isso? Aí, meus dentes começaram a quebrar. Olha para você ver, irmãos, pedacinho. Falei, misericórdia. Falei, amor, faz uma placa de bruxismo para mim. É onde a gente coloca antes de dormir, na hora que você for travar, você não tem o contato. E aí, logo, minha dor de cabeça de manhã acabou. Agora imagina, irmãos, esses homens rangindo os dentes, com raiva, enfurecidos. Homens que não escutaram uma verdade, mas não aceitaram. E aí nós vamos ver que Estevão, ele tinha ali alguns princípios em sua vida. Aquele homem estava com seus olhos fitados no Senhor. E quando estamos com os olhos fitados no Senhor, primeiro, nada tira a nossa atenção. Nada tira a nossa atenção, irmãos, quando estamos olhando para Jesus. Olha só, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Fitou os olhos em quem, irmãos? No Senhor. Eu te pergunto nessa noite, para onde você tem fitado os teus olhos? Para onde você tem colocado os seus olhos? Para onde? Em problemas, em circunstâncias, em adversidades, em opositores? Meu irmão, minha irmã, eu te convido a fazer como Estevão, nada tire a sua e a minha atenção. Nós vamos vivendo problemas, nós vamos vivendo circunstâncias, aí nós começamos a tirar os nossos olhos, e aí a gente começa a dar importância às outras coisas, sabe? Isso não pode acontecer conosco. Se nós tiramos os olhos do Senhor, se nós tiramos os nossos olhos do Senhor, irmãos, eu começo a me perder, eu começo a olhar o mundo
Eu começo a querer as coisas do mundo, mas quando eu olho para Jesus, irmãos, eu vejo graça, eu vejo misericórdia, eu vejo perdão, eu vejo transformação, eu consigo enxergar. Nada tirava a atenção de Estevão, nada. Levantaram opositores, os seus olhos estavam só num lugar, no céu, no Senhor. Eu te convido nessa oportunidade, não deixe que nada tire a sua atenção, nada. Sabe, quando às vezes a gente olha, irmãos, eu tenho notado, eu ranquei meu Instagram, confesso aos irmãos, YouTube na minha vida, eu estou tirando algumas coisas, irmãos, eu estou perdendo tempo. Fala comigo, quantos dias, quanto tempo você tem ficado um dia inteiro sem pegar no telefone? Eu falo e ouço, viu? Quanto tempo? Quanto tempo? Vou falar que nós vamos fazer jejum, não, mas porque não, né? Sabe? Quanto tempo? O que os nossos olhos têm visto? O que tem nos chamado mais atenção do que o Senhor? Não estou falando que é errado ter, irmãos, amém? Eu falo de mim, eu não sei você. Como diz lá em Coríntios, né? Examine-se, pois o homem a si mesmo. Estevão, nada tirava a atenção dele, porque ele fitou os olhos do céu. E aí nós vamos ver que quando nós fitamos os nossos olhos no Senhor, irmãos, a chuva pode estar acontecendo, o furacão pode estar, não vai tirar a minha atenção, eu estou conectado, eu estou olhando para Jesus, meus olhos pertencem a Ele, sabe? Meus olhos pertencem ao Senhor, porque a Bíblia diz, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, mas se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo vai ser ruim. Então eu te convido nessa oportunidade, fite os olhos no Senhor. Primeiro, nada tire a nossa atenção. O segundo, quando fitamos os olhos do Senhor, vemos coisas grandiosas. Versículo 56, e disse, eis que vejo os céus abertos. Meus irmãos, se prepare para começar a ver coisas sobrenaturais. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós citamos os nossos olhos de Jesus, se prepare para começar a ver grandes coisas. Se prepare para começar a ver milagres, maravilhas. O que Estevão só estava vendo, o céu se abrindo. Imagine você e eu, o céu se abrindo, irmãos. Não estão falando de nuvens não, tá? Eu estou falando do céu, literalmente o céu se abrindo. E ele contempla quem? A glória de Deus. Eu me lembro de Paulo, o apóstolo Paulo também, ele foi levado ao terceiro céu. Ele viu coisas inefácidas, coisas grandiosas, coisas que ele não conseguiu dizer, olha, realmente é isso. Ele diz, se parece com isso, se parece com aquilo. Irmãos, ele foi levado no sobrenatural. E eu pergunto a vocês nessa noite, quem quer viver coisas no sobrenatural de Deus? Então comece a fitar os seus olhos no Senhor. Comece a olhar para Jesus. Porque às vezes começamos a olhar para o homem. Começamos a olhar para as pessoas. E aí vem as decepções. Vem as aflições. Mas puxa vida nessa pessoa. Te convido nessa oportunidade, irmãos. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Porque às vezes estamos decepcionados com pessoas e não com Jesus. A maioria dos desigrejados, se você for perguntar, o que aconteceu? Decepcionei com o homem, olhei para o homem. Sabe? Se você perguntar, e Jesus? O que Jesus fez contra você? Nada. Porque tem pessoas que não aceitam a vontade de Deus.
Eu preciso dizer, irmãos, não somos crianças mimadas, que é onde nosso pai e a mãe falam não e nós emburramos, não. Nós temos que aprender a amadurecer. Se Deus falou não, glória a Deus e aleluia. O não de Deus é muito melhor para as nossas vidas. Todo mundo gosta de receber o sim, mas Deus também tem a palavra chamada não. Se é não, não fique triste, só confie nele. Confia nele. Fite os olhos do Senhor, porque você vai ver grandes coisas. Estevão viu os céus abertos, e agora, irmãos, e o Filho do Homem. Quando a Bíblia diz Filho do Homem, quer dizer Jesus Cristo. Os seus olhos puderam contemplar Cristo ressurreto. Talvez Estevão não conheceu Jesus fisicamente. Talvez Estevão não conheceu Jesus, ele ressurreto, quando Jesus, ele apareceu para os discípulos. Mas Estevão estava conhecendo o seu Senhor e o seu Salvador. Ele nunca tinha visto, mas sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E ele não vê somente Jesus, ele vê em pé à destra de Deus. Aleluia! Olha que visão no sobrenatural, irmãos. Vemos um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, vivendo coisas grandiosas, mas os seus olhos estavam fitados no Senhor. Às vezes queremos vivenciar grandes coisas, e não é errado isso, mas qual tem sido o tempo que você tem buscado a presença de Deus? Nós tivemos a oportunidade de subir ao monte, quinta-feira, com os homens. Irmãos, quinta-feira, acho que choveu de manhã e de tarde, se não me engano. Falei, Senhor, eu não vou olhar a meteorologia, não vou olhar as nuvens, não vou olhar nada, irmãos. Claro que eu tinha um plano B, se chovesse lá, a gente ia vir aqui para a igreja. E aí nós chegamos naquele lugar, irmãos. Deus começou a operar nas nossas vidas. Pastor Edmir viu como se nós estivéssemos pegando fogo, irmãos. Foi algo maravilhoso. Ficamos ali 1h30, né, Marcinho? Marcinho foi conosco, alguns irmãos aqui. Tomamos louvores ao Senhor, buscamos a Deus, irmãos. Estou dizendo, irmãos, porque eu estou buscando, eu sou melhor que você. Não, irmãos, não. Mas ainda é pouco. Ainda é pouco. E às vezes queremos poder, queremos ser usados, mas não estamos buscando ao Senhor da maneira que deve. Queremos ser usados, mas não queremos pagar o preço de oração, de entrega, de jejum, de busca. Mas esse homem não. Esse homem buscava a Deus, e isso, ele era cheio do Espírito Santo, ao ponto de, olhando para o Senhor, ele viu o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. 57, olha para vocês verem, e aí que vai entrar um terceiro ponto que eu queria tratar com os irmãos. Quando fitamos os nossos olhos no Senhor, nada mais importa. Nada mais importa, nada mais importava para Estevão, irmãos. Ele estava vendo os céus abertos, a glória de Deus, estava vendo Jesus, à destra de Deus Pai. E aí começaram a levantar os opositores. E a Bíblia diz que eles, tamparam os ouvidos. Eu creio que Estevão começou a clamar: eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo os céus abertos. Mas os opositores estavam tampando os ouvidos e começaram a dizer, a Bíblia não diz o que, mas eu imagino, blasfêmia, você está blasfemando, você está falando uma coisa que você não está vendo. Sabe por quê, irmãos? Quem anda cheio de Deus, quem olha para Jesus, vê coisas grandes, mas os opositores não, eles não enxergam nada. Eles não conseguiam ver aquilo que Estevão estava vendo. E aí eu pergunto para você, para mim, para nós nessa oportunidade, o que temos visto nos últimos dias? Levantaram aqui, opositores,
Você sabe o que Estevão fez, irmãos? Sabe o que Estevão fez? Nada. Nada, irmãos. Porque os seus olhos estavam fitados no Senhor. Talvez levanta a pessoa contra a sua vida, vizinho, pessoa do seu emprego, até sua própria família. E aí a gente dá aquela importância para a situação, dá aquela importância tão grande, e aquilo começa a entrar dentro de nós, dentro do nosso coração. Ô querido, obrigado, viu? Sabe, a gente começa a olhar para outras coisas, e aí nós perdemos o foco. Se está falando mal de você, irmãos, nada importa, que você está olhando para Jesus. Se levantaram contra a sua vida, nada importa, que você está olhando para Jesus. Sabe, nós temos que ter essa convicção. Pessoas falam assim: fale bem, fale mal, mas fale de mim. Eu por mim nem falo de mim, irmãos. Fala nem de mim, não precisa falar de mim não. Eu gosto de dizer, se você sair daqui nessa noite, aprendendo um pouco da palavra, você não precisa nem lembrar do meu nome, irmãos. Nem lembra do meu nome. O que é importante aqui é o quê? A palavra de Deus. E isso tem que sair aqui dessa noite do seu coração. A palavra de Deus. Nada mais importa. Está com problema, está com adversidade, continua olhando para Jesus. Levantou contra a sua vida, olhe para Jesus, faça como Estevão. Nada mais importa. Nada mais. Quero nem saber. Não vou fazer nada contra. Só vou olhar para Jesus. Começa a olhar para Ele. Quando você olha para Jesus, irmão, você vê amor. Você vê graça. Você vê misericórdia. Você vê perdão. Você começa a olhar para Jesus. Você vê as suas características. Quando eu olho para Jesus, eu começo a ansiar ser igual a Ele. Mas quando eu olho para o homem, mas quando eu olho para os opositores, estão se levantando contra mim. Aí você fica triste, cabisbaixo, se sentindo impotente. Será que Deus não está me vendo? O que eu fiz com essa pessoa? Irmãos, permaneça olhando para Jesus. Permaneça, ó, não tire os olhos. Não tire os olhos. Quarto, quando fitamos os nossos olhos no Senhor, nós sabemos qual é o nosso destino. Versículo de número 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eles deixavam as roupas ali, ó, nos pés de Saulo. A Bíblia não diz que Saulo jogou as pedras sobre Estevão. Mas se Saulo estava lá, ele estava conivente. Não fez nada. Estava olhando. Mas no versículo seguinte, nós vamos ver que no versículo número 59, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, olha só, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando fitamos os nossos olhos no Senhor, nós sabemos qual é o nosso destino. Nós sabemos para onde nós vamos. O que temer, irmãos? Paulo vem dizer, se eu viver, é o quê? Se eu morrer, se eu viver e se eu morrer, irmãos, eu estou em Cristo Jesus. Se eu viver, eu vou continuar pregando a palavra. Se eu morrer, eu vou encontrar com Jesus. Quem pode parar esse povo de Deus? Quem pode? Se jogar na prisão, jogaram Paulo na prisão várias vezes, irmãos. Ele falava que era quem? Prisioneiro de quem? De Cristo. Eu jogo na prisão para quê? Para calar a boca dele. Aí pregava para os que estavam ali. Não tinha nenhum preso, só tinha Paulo na cela. Pregava para o soldado. Você está entendendo? Aonde Paulo ia, aonde Paulo estava, se tinha gente, tinha palavra. Não importa, porque ele sabia qual era o seu destino, ele se entregava a sua vida como Estevão. Estevão podia correr, Estevão podia fugir, Estevão podia gritar por socorro, socorro,
Socorro, jovem Saulo, socorro. Você não está vendo essa injustiça na minha vida? Você não está vendo o que está acontecendo comigo? Não, irmãos, ele estava olhando para Jesus, irmãos. Ele está olhando para o Senhor, porque quando fitamos os olhos do Senhor, nós sabemos qual é o nosso destino. Eu te pergunto nessa oportunidade, você sabe para onde você vai? Você sabe qual é o seu destino final? Nós estamos aqui nessa terra, irmãos, a cada ano é uma parada, mas o destino final é o céu. Existem os dois destinos, irmãos, um que vai levar para o céu, o outro vai para o inferno. O inferno, irmãos, é real, viu? É real. Ele foi feito para Satanás, os teus anjos. Um homem vai entrar de desocupado que ele é, de intrometido. É real. Se o Senhor nos chamar hoje, como estão as nossas vidas? O que temos colocado como prioridades? Para onde estamos olhando? Para onde? Estevão estava olhando para o Senhor. Ele disse: Senhor, eu sei que eu vou morrer agora, mas recebe aí o meu espírito. Recebe, Senhor, recebe, porque logo, logo estarei contigo. Irmãos, se eu vou pegar a história da igreja primitiva, além do livro de Atos, né, que nós vamos estudar, depois você lê um livro chamado Heróis da Fé. Lê um pouquinho que você vai ver o que acontecia. Sabe o Coliseu? Eles colocavam os cristãos lá, no Coliseu. Eu me lembro de uma história de uma mãe, que ela tinha alguns filhos, e ela seria jogada para os leões. E eles diziam: nega Jesus, nega Jesus. Não vou negar. E aí, eles pegavam não a mãe, mas pegavam os filhos e mandavam para os leões, irmãos. E é o primeiro, o segundo, o terceiro, todos os filhos estavam sendo devorados pelo leão. Mas aquela mãe: fica firme, logo nós vamos encontrar com Jesus. Fica firme, que logo nós estaremos juntos na glória do Senhor. Que fé é essa, irmãos? Ao ponto de chegou a sua vida e ela foi morta, mas não negou a sua fé, porque ela sabia para onde ela ia. E é isso que temos que fazer. Presbítero, o mundo está de mal a pior. Essa semana eu recebi um vídeo de um desenho de um casamento de duas princesas. E depois elas estavam o quê? Se beijando. Para as nossas crianças, irmãos. Sabe? Cuidado com isso. Cuidado com o que as suas crianças têm visto. Cuidado. Eu digo o seguinte, irmãos, nós temos que ter respeito pelas pessoas e amor. Cada um toma a sua decisão, precisamos respeitar. Respeito. Devemos respeitar gênero, crença religiosa, devemos respeitar, irmãos. Isso é princípio que nós devemos ter. Mas uma coisa é aceitar algumas coisas. Não, irmãos, não podemos aceitar. Não podemos. Temos que ter princípios em nossas vidas. E aí quando eu me deparo com isso, já está tendo agora um filme da Arca de Noé. Estava no cinema com a minha esposa e passou o trailer. Eu falei: nossa, amor, que legal, eu vou trazer a Catarina. Trazer a Catarina para assistir. Irmão, quando começou a ver a Arca de Noé, eu falei: crê em Deus Pai, misericórdia. Que Arca de Noé estranha é essa? Sabe? Nós temos que prestar atenção. Nós temos que olhar para Jesus. Sabe, nós temos que saber qual é o nosso destino, igreja. Nós somos forasteiros aqui dessa terra. Nós não podemos conformar com este mundo, não.
Não permita que algumas coisas cheguem na sua casa. Devemos respeitar, sim. Devemos amar, sim. Mas há princípios que são inegociáveis. Se é contra a palavra de Deus, irmão, sinto muito. Eu escolho a palavra. Eu escolho a palavra de Deus. Estevão sabia. Ele poderia muito bem dizer, olha, tudo que eu falei, tudo que eu preguei, tudo que eu fiz, eu quero pedir perdão, que é mentira. Eu quero pedir perdão para o Sinédrio, eu não quero morrer, eu não quero morrer, minha vida é preciosa. Mas ele sabia quem era mais precioso na sua vida, era Jesus. Ele não abriu mão. E às vezes algumas coisas, a gente começa a abrir mão nas nossas vidas, de alguns princípios que são inegociáveis. Estevão não negociou isso, ele ficou com a verdade. E quinto, quando fitamos os nossos olhos no Senhor, somos capazes de perdoar. Olha no versículo de número 60, então ajoelhou-se e clamou em voz, Senhor, não lhe impute este pecado. Estevão recitou as palavras de quem, igreja? De quem? Mas por quê? Ele estava olhando para onde? Olhando para Jesus. Quando nós citamos os nossos olhos no Senhor, nós somos capazes de perdoar. Somos capazes de perdoar. Sabe por quê? Eu falo da minha vida. Se eu for olhar a minha vida, irmãos, eu não merecia o perdão, mas Jesus me perdoou. Sabe? Se a gente disser que uma pessoa não é digna de ser perdoada, ela não merece o perdão, estamos dizendo que nós também não merecemos. Que é o mesmo quê? É o mesmo Deus. É o mesmo Senhor. Estevão foi capaz de perdoar aqueles que estavam o apedrejando. E eu lhe pergunto nesta noite, será que também somos capazes de perdoar aqueles que vêm com pedras para cima de nós? Aqueles que se levantam contra as nossas vidas, somos capazes? Ou nós queremos tomar as pedras das mãos deles para jogar nos nossos opositores? Cuidado, irmãos, com doutrinas que vem o costume do ódio, viu? Cuidado. 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 Então vemos doutrinas do mundo aí, doutrina do ódio. É ódio para tu quanto é lado. É o tal do cancelamento, né? Errou, acabou. Não presta mais. Acabou. Esse aqui errou. A sociedade está condenando. Nunca mais pode fazer nada. É a sociedade do tal do cancelamento. Agora eu te pergunto, e se for você que tropeçar e cair? Se for eu, se for você, se fôssemos nós? Será que nós vamos pegar aquelas pedras e começar a jogar nas pessoas? Me lembra de Jesus. Buscaram ali uma mulher o quê? Adúltera. E aí eu fico impactado porque aquela mulher adulterou sozinha? Sim ou não, igreja? Adulterou com quem? Com mais um homem. Tinha um homem. Cadê o homem? Onde ele estava? Por que pegou só a mulher? Cadê o homem? Levaram para Jesus. Vamos ver se Jesus julga da maneira certa. Vamos ver se Jesus ele vai fazer da maneira que nós achamos que é certo. E aí o povo já estava com a pedrinha preparada. Cada um de um tamanho. Talvez mais de uma pedra, viu? Talvez várias pedras nas mãos ou até nos pés. Pronta para jogar naquela mulher. E aí Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Opa! Falou de mim. Porque é bom falar dos outros, né, irmãos? É bom, né? Mas quando fala da gente, não tem glória a Deus, não tem aleluia, não tem nada, irmãos. Opa! A Bíblia diz
que começou de quem? Dos mais velhos. Opa! Você pode imaginar o barulho da pedra? Caindo? Bum! Pá! Pá! E aquela mulher encolhida, protegendo ali, a cabeça, pronto para receber aquelas pedradas? E aí foi saindo um por um. Jesus escreve algo. Presbítero, o que Jesus escreveu? Sei não, irmãos. Mistério. E aí Jesus, cadê os seus opositores? Não tem ninguém. Vá e não peques mais. Não tinha ninguém para olhar. Só tinha uma pessoa que aquela mulher pudesse olhar. Para quem? Jesus. Jesus. Estevão olhou para Jesus. Fitou os olhos. Aleluia. Voltou. Olhe para Jesus. Nós somos capazes de perdoar. Estevão estava fazendo como Jesus fez. Perdoa, Senhor, não impute esses pecados. Não impute. E agora imagina o próprio Saulo, né? Saulo estava vendo tudo isso acontecendo. Mas Jesus também ia pegar ele, amém? Jesus também ia transformar ele. E Jesus também pode transformar a sua vida, amém? Ele pode fazer isso. Nós vamos ver na Bíblia que alguns homens, um exemplo como Pedro, né? Pedro estava andando aonde? Começou a andar sobre as águas, irmãos. Os discípulos estavam num barco, houve ali uma tempestade, eles avistaram um homem, não sabia muito bem quem era, parecia um fantasma. Pedrão, Senhor, se fosse o Senhor, eu posso andar e chegar no Senhor. Se não fosse, essa pergunta de Pedro, ele é ousado, mas, Senhor, se fosse o Senhor, se é o Senhor, me faz andar. Ele usa a circunstância, irmãos, para viver algo maravilhoso. Ele andou aonde? Sobre as águas. Mas aonde ele estava olhando? Irmãos, vem comigo, meu Deus do céu. Você põe o pé na água assim, Jesus, ele quebra a lei da física, irmãos, amém? Quebra a lei da física. Você vai explicar isso, não tem explicação, não tem razão, irmãos. Ele começa a andar. E ele está olhando para onde? Para Jesus. Irmãos, Pedro viveu isso na sua vida. Mas quando ele desvia os seus olhos e olha para onde? Para a tempestade. Você já viu criança quando começa a andar? Você já viu? A criança, ela começa a andar, aí tem hora que ela para. Ela deve pensar assim: nossa, eu andei. Aí o que acontece? Ela vai e cai, não é verdade? Não acontece isso? Eu falo que eu vivi isso com a Catarina. Hoje a Aruna estava aqui, estava fazendo isso. Sabe por que nós perdemos o foco? Pedro olhou para a tempestade, olhou para o mar. Nossa, eu estou vivendo isso na minha vida. Tirou os olhos de Jesus, irmãos. O que aconteceu com ele? Afundou. Caiu mesmo, irmãos. Porque tirou os olhos de onde? De Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Mesmo ele tirando, Pedro afundou. Jesus, opa! Pedrão, a minha misericórdia é sobre a sua vida. Ainda que você tirou os seus olhos, ainda que você teve medo, eu vou estender as suas mãos para a minha vida. Vou te resgatar e vou colocar você de pé novamente. Irmãos, a Bíblia não diz, mas eu creio. Quando Jesus pegou ele, irmãos, Pedro voltou o que para o barco? Com Jesus, Voltou o quê? Voltou andando, irmãos. Dá para entender? Ele vai, tira os olhos, afundou. Mas quando Jesus estende a mão, irmãos, ele voltou o quê? Andando com Jesus. Sabe? Por isso, irmãos, se você tirar os olhos do Senhor, a misericórdia dele vai te estender. Mas há necessidade de você fitar os seus olhos. E hoje nós podemos dizer que tem tantas coisas que não tiram atenção, tantas coisas mesmo.
tecnologia, situações, adversidade. Mas eu convido você, nesse momento, olhe para Jesus. Lá em Isaías capítulo 45, 22, o que o Senhor diz? Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu, Senhor Deus, porque eu sou Deus e não há outro. O próprio Deus está dizendo para o povo, olha para mim, porque eu sou a salvação. Olha para Jesus, irmãos, porque Ele é a salvação. Jó 34, 21, pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Deus também está enxergando a sua vida e cada passo que você está dando. Agora coloque Hebreus 12, 2 para mim, irmãos, por gentileza. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhe para o autor e consumador da vossa vida, mas olhe com fé, amém?